Ele era esse cara misterioso, muito jovem e com um conjunto de habilidades absurdo. Espero que esta noite tenha sido a última dele. Gostaria de vê-lo se aposentar. Antes do Brasil dominar o UFC, existia um homem aterrorizando o Japão. Aos 23 anos, destruía adversários com uma violência que hoje nem seria permitida. Mas as guerras cobraram o preço. Esta é a história de Maurício Shogun Rua. Nascido em 25 de novembro de 1981, em Curitiba, Brasil, Maurício Shogun Rua cresceu em um lar pautado pela disciplina e pelo atletismo. Quando comecei a lutar foi porque eu amava aquilo, nem imaginava que isso se tornaria minha carreira. Eu fazia por amor à luta. O pai dele era um empresário bem-sucedido e sua mãe era maratonista. Shogun é o irmão do meio entre 3 irmãos. O mais velho, Murilo Ninja Rua, também virou lutador, enquanto o mais novo, Marcos, treinou artes marciais, mas nunca se profissionalizou. Ainda adolescentes, os irmãos Rua faziam corridas de 10 km com a mãe, construindo a base do condicionamento e da resistência mental de Shogun. Seguindo os passos de Murilo, Shogun começou no Muay Thai aos 15 anos. 15 eu tava lutando já. Numa salinha, era uma casa, e ali eles fizeram um campeonato, todo mundo ali, ele palagando na mão. E no Jiu-Jitsu aos 17, mostrando talento rapidamente. Foi aí que entrou para a lendária academia Chutebox. A Chutebox, no Brasil, em Curitiba, tinha alguns dos melhores lutadores da Era de Ouro do Pride. Vanderlei Silva, Ninja, Shogun, Anderson Silva, saíram muitos assassinos de uma mesma academia. Quando eu cheguei na Chutebox, eu cheguei com respeito por ser irmão do Ninja, né? Ele treinava sob o comando do head coach Rudimar Fedrigo e do treinador de trocação Rafael Cordeiro. O mestre, que me ensinou tudo, é o cara que tem um carinho pra ele enorme. A equipe que moldou Shogun no lutador agressivo e implacável que o mundo aprenderia a temer. Ele treinava ao lado de nomes como Vanderlei Silva. Aprendi muito com o Vanderlei, cara. O Vanderlei é um cara que eu sempre me espelhei muito nele. E o Vanderlei é foda, cara. Deixava no Japão, acolhia todos os fãs. Shogun se profissionalizou em 2002 no circuito de Vale Tudo do Brasil. Comecei no Meca, que era o evento nacional mais top na época, né? E graças a Deus consegui 3 vitórias boas, né? Ele arrasou na Meca do Vale Tudo com 3 nocautes seguidos no primeiro round. E foi muito empolgante, porque ele era uma promessa. Todo mundo em Curitiba sabia que ele ia ser um grande nome, porque ele vinha treinando com o Vanderlei, com todo mundo, então... Ele parou Rafael Freitas com um chute na cabeça e pisões. E ele foi lá e, sem pensar 2 vezes, desceu o cacete no cara. Depois, voltou e finalizou Ângelo de Oliveira em apenas 55 segundos com um chute de futebol. Mas o grande momento veio em 2003, contra Evangelista Cyborg Santos, em uma guerra caótica onde os dois chegaram a cair antes de Shogun dominar a luta e vencer por nocaute técnico no primeiro round. Aos 21 anos, já era uma das maiores promessas do Brasil. Depois, ele entrou no torneio Global Domination em Denver, uma guerra de 8 lutadores em uma única noite. Venceu a primeira luta ao nocautear Eric Wanderlei no segundo round, mas nas semifinais, Shogun sofreu a primeira derrota da carreira, sendo finalizado com uma guilhotina pelo veterano Renato Babalu Sobral. Mesmo com a derrota, o recado estava dado. Aquele garoto era perigoso e o Pride estava de olho. No final de 2003, Shogun seguiu seus companheiros de equipe da Chutebox para o Japão e estreou no Pride Fighting Championships, o maior palco do MMA na época. Ele chegou cheio de confiança, com sua equipe já estabelecida na organização. Isso motivava a gente a lutar no Japão tranquilo, porque, o Vanderlei, que é o grande campeoníssimo lá. Treinava todos os dias? Eu tô apoiando o cara aqui, então eu não vou apanhar tanto lá. O cara tá em todo mundo, então isso... Pra mim, era muito motivacional. Lá no Pride Bushido 1, ele teve uma performance realmente brutal. Boss, there's the younger brother of Ninja, Maurício Shogun Rua. Quando eu fui estrear no Pride Bushido 1, uma coisa que eu achei legal foi que a relação do mestre Rudimar e o mestre Rafael com o evento era muito próxima, muito íntima. Então isso fez eu me senti mais em casa. Venceu Akira Shoji por nocaute técnico no primeiro round em menos de 4 minutos. Shogun seguiu acumulando vitórias no Bushido, parando Akihiro Gono com chutes de futebol. Depois, atropelando Yasuhito Namikawa no primeiro round. Em meados de 2004, ele já estava 3-0 no Pride. Todas as vitórias por interrupção. Shogun já não era mais só o irmão mais novo do Ninja. No Japão, ficou conhecido pelos pisões brutais, pressão insana e violência pura. Porque eu acho que quem adaptou o pisão no Pride foi a Chutebox. Não existiu o pisão. Isso aí foi adaptado pela Chutebox. Não foi que a regra é essa. Não tinha essa regra dizendo assim, tenha na regra dizendo que pode. Não tinha. Eles inventaram e os caras adoraram. Em fevereiro de 2005, no Pride 29, enfrentou Hiromitsu Kanahara e venceu com pisões em apenas 1 minuto e 40 do primeiro round.
Aquela vitória dominante, junto das finalizações no Bushido, ajudou a garantir uma vaga no Pride Middleweight Grand Prix de 2005, o torneio mais forte da época. O GP eram 16 pessoas. Tá. Então eram 16... Tinha qualificatórias? Os mais bem ranqueados. Eu entrei como último, cara, 16º, cara. Eu quase não entro no GP. E foi campeão. E fui campeão. Com apenas 23 anos, Shogun entrou como azarão, mas estava prestes a chocar o mundo. Na primeira fase do Total Elimination 2005, em 23 de abril, enfrentou Quinton Rampage Jackson, o wrestler explosivo que tinha vencido seu irmão Murilo por pouco. Lutando por vingança, Shogun destruiu Rampage com joelhadas no clinch, quebrou suas costelas e depois definiu a luta com chutes de futebol brutais ainda no primeiro round. I don't know why I did that. The first knee he gave me to the rib, bro. Depois Minotauro, que era o favorito a ganhar o GP. Na semifinal do Grand Prix, no Critical Countdown 2005, Shogun enfrentou Antônio Rogério Nogueira, o Minotauro, da rival Brazilian Top Team. Em uma guerra equilibrada e intensa, Shogun misturou quedas com sequências pesadas para vencer por decisão unânime após 15 minutos. Probably setting up either a stomp kick or that. They have given it every ounce. Mauricio Shogun. A luta foi amplamente considerada uma das melhores de 2005 e confirmou Shogun como uma ameaça de nível mundial. Após a vitória sobre Antônio Rogério Nogueira, uma rivalidade real começava a crescer nos bastidores. A rivalidade da BTT, né? Contra a Shootbox era um negócio assim que vocês não têm noção. O mestre também me conta cada história. Não podia se encontrar, era uma rivalidade dentro e fora do octágono. Toda a atenção acumulada entre as equipes explodiu de vez com a vitória de Maurício Rua. Rivalidade intensa, muito intensa, que proporcionou a alguns, confrontos lendários. A rivalidade ficou tão intensa que o Pride teria colocado as duas equipes em hotéis separados durante a semana dos eventos para evitar confusão. E parecia roteiro de filme, porque chegando na noite das finais, Ricardo Arona era o último representante da BTT, enquanto Vanderlei Silva e Shogun Rua carregavam a bandeira da Shootbox, preparando o cenário para um confronto que parecia muito maior do que apenas um torneio. Essa rivalidade, cara, fez o esporte crescer. No Pride, cara, o evento, ele idolatrava a academia, equipe. Agora, no UFC é diferente. Qual é a equipe do McGregor? Do Mike Tyson? Do Holyfield? Não tem, é o nome do atleta. Em 28 de agosto, Shogun entrou no Pride Final Conflict 2005 precisando de 2 vitórias na mesma noite. Primeiro, enfrentou Alistair Overeem, suportou a pressão inicial e depois dominou a luta até vencer por nocaute técnico no primeiro round. Na final, ele enfrentou Ricardo Arona, que tinha acabado de surpreender Vanderlei Silva. Eu lembro até hoje, cara, o Arona saiu da luta comemorando como se tivesse ganho o GP já. Mas Shogun o atropelou, o derrubou e finalizou com marteladas e tiros de meta para se tornar o campeão do Grand Prix de 2005. Dali o mundo me conheceu, né? Graças a Deus. Com apenas 23 anos, Shogun tinha atropelado Rampage, Nogueira, Overeem e Arona. Sim, a luta mais marcante pra mim, assim, que eu mais quis vencer, vamos dizer assim, foi contra o Arona, né? Next to Mauricio Shogun, the happiest man in the ring, and there he is, it's Vanderlei Silva! No final de 2005, ele era amplamente considerado o melhor lutador de 93 quilos do planeta, uma superestrela de nocautes violentos revelada pela Shootbox. We've got a new Pride Middleweight Tournament champion! His name is Mauricio Shogun, and yes, my friends, he is indeed an MMA superstar! Após a conquista do Grand Prix, Shogun sofreu um revés brutal no início de 2006. Subindo para os pesados em uma luta única, enfrentou Mark Coleman no Pride 31, mas o desastre aconteceu quase imediatamente. And Coleman escapes nicely and gets the takedown. Unbelievable! Coleman is just... Oh no, an injury. Shogun sofreu uma grave lesão no cotovelo durante uma disputa e a luta foi interrompida. Enquanto ele caía de dor, o caos tomou conta quando a Shootbox entrou no ringue para ajudá-lo, iniciando uma briga generalizada com a equipe Hammer House de Coleman. Do nada o árbitro tava em cima de mim e eu fiquei sem entender nada. Achei que o Japão tava tentando me ferrar ali. Eu tava com o garoto exatamente onde queria. Pensei que tinha alguma coisa errada acontecendo. Então eu empurrei o árbitro. Aí o irmão dele entrou no ringue e eu já conseguia ver os brasileiros vindo pra cima. Shogun precisou passar por uma cirurgia e, de repente, sua ascensão imparável foi violentamente interrompida. Mas, fiel ao seu espírito guerreiro, Shogun retornou ainda naquele ano e lembrou a todos quem ele era. Ele venceu Cyril Diabate. Em seguida, finalizou o ex-campeão do UFC Kevin Randleman com uma chave de joelho. Ele encerrou sua trajetória no Pride com uma vitória sobre Kazuhiro Nakamura e finalizou sua passagem nocauteando Alistair Overeem novamente em 2007.
Quando o Pride foi comprado e encerrado, Shogun tinha um cartel de 12 vitórias e uma derrota na organização, ainda com apenas 25 anos e já considerado uma lenda. O UFC comprou o Pride e Shogun era uma das contratações mais aguardadas. E assinei outro contrato da organização UFC, da Zufa. Em setembro de 2007, ele chegou ao UFC cercado de expectativa, como o principal meio pesado do Pride e uma das maiores aquisições da organização. Quando Shogun foi pro UFC, precisou se adaptar rápido, porque as armas que ajudaram a tornar ele famoso no Pride, como os chutes de futebol e os pisões na cabeça, não eram permitidos nas regras do UFC. A grande diferença que eu senti, na verdade, foi do Pride e o Mecha pro UFC. Porque o Mecha e o Pride eram as mesmas regras, né? Mas na estreia no UFC 76 contra Forrest Griffin, tudo deu errado, muito rápido. Quando eu fui pro UFC, Verdão, nunca tinha pisado num octógono. E sim num ringue só. Shogun teve dificuldade para se adaptar ao octógono e ainda lidava com problemas no joelho. Qual que era o nosso jogo da shootbox? Era encurralar o cara e sequência. Agora um ringue é 90 graus. Você consegue encurralar o cara no 90 graus. Agora o octógono é, sei lá, 35 graus, 40 graus. O cara roda muito mais fácil. Então você não encontrava o cara. E Griffin surpreendeu com uma finalização por mata-leão no fim da luta. Cara, eu me senti perdido, cara. Verdun. Eu nunca andei tanto numa luta. Eu corri atrás do Forrest. Foi um começo duro, e logo depois, Shogun passou por uma cirurgia no joelho. Eu voltei pra Curitiba, parei meu joelho, tava machucado já, e coloquei o que eu toco na minha academia igual, cara. Deve ser. Inteligente. Coloquei igual. Em 2008, fez uma grande mudança, deixando a Shootbox e fundando, ao lado do irmão, a Universidade da Luta em Curitiba, buscando reconstruir o corpo e evoluir seus treinos para o UFC. Depois de várias cirurgias no joelho que deixaram ele mais de um ano parado, Shogun voltou no UFC 93 em janeiro de 2009 para a revanche contra Mark Coleman, buscando vingança pelo fim bizarro da primeira luta em 2006. Não foi uma atuação bonita, mas Shogun superou o cansaço e venceu Coleman por nocaute técnico no fim do terceiro round, levando o prêmio de luta da noite e finalmente encerrando aquele capítulo. Apenas 3 meses depois, no UFC 97, ele parecia um lutador completamente diferente, derrubando o ex-campeão Chuck Liddell com um nocaute brutal no primeiro round. Com 2 vitórias seguidas, Shogun conquistou a chance pelo cinturão contra o campeão invicto Lyoto Machida no UFC 104. Durante 5 rounds, os chutes na perna e a pressão de Shogun pareciam ter feito o suficiente, mas os juízes deram uma decisão controversa para Machida. O resultado virou uma das decisões mais polêmicas da história do UFC, com a mídia e até Dana White marcando a luta para Shogun e questionando o resultado. Eu dei o segundo e o terceiro round pro Machida e o quarto e o quinto pro Shogun, então, se o Shogun venceu o primeiro, ele ganhou a luta. Ciente da polêmica, o UFC concedeu uma revanche imediata. No UFC 113, Shogun não deixou nas mãos dos juízes. Ele acertou Machida logo no início, derrubou-o e finalizou a luta com socos para se tornar o campeão dos pesos meio pesados do UFC. Um dos poucos lutadores a conquistar um Pride Grand Prix e o ouro do UFC. Thank you for everybody. I promise the biggest show every time here. I love you, Canada. Mas mesmo na vitória, os danos continuaram perseguindo ele. Outra lesão no joelho levou Shogun a mais uma cirurgia, deixando ele fora de ação novamente. Uma das coisas que aconteceu com o Shogun é que ele passou por muitas cirurgias no joelho. Ele operava no Brasil e praticamente não fazia reabilitação nenhuma, só voltava direto para os treinos, o que continuava prejudicando o joelho. Depois operamos com um dos melhores médicos dos Estados Unidos e dessa vez ele fez toda a recuperação do jeito certo. Essa cirurgia deve durar. Depois de recuperar o joelho, a primeira defesa de cinturão de Shogun foi marcada para março de 2011. Mas, quando Rashad Evans saiu lesionado, John Bones Jones entrou no UFC 128. O prodígio de 23 anos dominou Shogun com um ataque incessante antes de vencer por nocaute técnico no terceiro round e conquistar o cinturão. O bastão foi passado para uma nova geração quando Johnny se tornou o campeão mais jovem da história do UFC. Ele é o melhor de todos os tempos, na minha opinião.
Shogun deu a volta por cima em agosto de 2011 no UFC 134, nocauteando Forrest Griffin no Rio para vingar sua derrota anterior. Depois veio o UFC 139 contra Dan Henderson. O resultado foi um clássico instantâneo, uma guerra de 5 rounds que ainda é comentada como uma das maiores lutas da história do MMA. Os dois levaram o bônus de luta da noite e foram aplaudidos de pé pela demonstração absurda de coração. Aquela luta consolidou Shogun como um dos caras mais duros do esporte. Anos depois, o combate entrou para o Hall da Fama do UFC na ala de lutas da turma de 2018. Em 2012, Shogun recusou uma luta em cima da hora contra Glover Teixeira. Dana White criticou publicamente a decisão, dizendo que a equipe de Shogun estava evitando o perigoso Glover, o que levou o UFC a casar a luta contra Brandon Vera. Shogun venceu Vera por nocaute técnico no quarto round, mas depois acabou derrotado por Alexander Gustafsson na decisão dos juízes. Em 2013, ele sofreu uma derrota rápida por finalização para Chael Sonnen, mas se recuperou com um nocaute brutal sobre James Te Huna. Em 2014, os altos e baixos continuaram. Shogun perdeu a revanche contra Henderson por nocaute técnico de virada, em mais uma guerra que levou o prêmio de luta da noite. Mais tarde, em novembro de 2014, Shogun liderou o UFC Fight Night 56 no Brasil contra o Vince St. Pierre. O SP nocauteou Shogun com um curto gancho de esquerda em apenas 34 segundos de luta. Foi uma das derrotas mais rápidas da carreira de Shogun e levantou preocupações de que tantos anos de guerra tinham afetado sua resistência. Dana White chegou a dizer que esperava que aquela tivesse sido a última vez. Mesmo assim, Shogun Rua ainda não estava pronto para parar. Após os reveses de 2014, Shogun tentou se reinventar novamente, reunindo-se com o respeitado treinador Rafael Cordeiro na Kings MMA em 2015. A mudança provocou um ressurgimento. No UFC 190, ele venceu Antônio Rogério Nogueira por decisão em uma revanche muito aguardada, iniciando uma rara sequência de vitórias no fim da carreira. Depois, superou Corey Anderson no UFC 198 em Curitiba e chegou à terceira vitória seguida ao nocautear Gian Villante em 2017, mostrando que ainda pertencia à elite. Mas as lesões e o tempo continuavam atrapalhando. Uma luta marcada contra Volkan Oezdemir acabou não acontecendo, e quando Shogun voltou em 2018, foi derrotado rapidamente por Anthony Smith, encerrando o embalo. Ainda assim, ele se recusou a assumir. Naquele ano, finalizou Tyson Pedro, levou bônus e provou que o velho Shogun ainda estava lá. Em 2019, começou o capítulo final. Empatou com Paul Craig por decisão dividida, perdeu a revanche no UFC 255 e até Dana White sugeriu sua aposentadoria. Obviamente uma lenda, mas pareceu um pouco apagado hoje. Ele falou que o fim está próximo. Chegou a conversar com ele sobre isso? Não, mas espero que seja. Espero que esta noite tenha sido a última dele. Gostaria de vê-lo se aposentar. Shogun escolheu encerrar a carreira em casa no UFC 283 no Rio de Janeiro. Diante da torcida brasileira, fez sua última caminhada até o octógono para enfrentar Ihor Potieria. Aos 41 anos e após décadas de guerras dentro do cage, Shogun deu tudo de si mais uma vez, mas acabou derrotado por nocaute técnico no primeiro round, colocando fim à lendária carreira de Maurício Shogun Rua. Na entrevista pós-luta, um emocionado Shogun agradeceu aos fãs, confirmou a aposentadoria e deixou as luvas no octógono para simbolizar o fim da sua jornada como lutador profissional. In my career here, I've been in the game for 21 years, in the UFC for 16. I have to thank my fans, everyone, Dana, Lorenzo, everyone in the UFC that made it happen through all these years. Obrigado. Thank you very much, guys. Obrigado. Maurício Shogun Rua se aposentou com um cartel de 27 vitórias, 14 derrotas e um empate em 42 lutas, tendo conquistado praticamente tudo no esporte. Foi campeão do Grand Prix do Pride em 2005 e campeão meio pesado do UFC, se tornando um dos poucos a vencer títulos importantes nas duas organizações. Shogun ficou marcado como um striker extremamente agressivo e violento. 21 de suas 27 vitórias foram por nocaute. Após a aposentadoria, as homenagens continuaram. Em 2023, o UFC anunciou que Shogun Rua seria incluído no Hall da Fama do UFC como parte da classe de 2024. Honrando sua trajetória, ele se une a lendas no Hall da Fama. Em cerimônia emocionante no Rio, Shogun foi ovacionado de pé, com seus melhores momentos exibidos e homenagens de outros lutadores. Agora, aposentado, Shogun Rua aproveita um merecido descanso ao lado da família. Ele afirmou estar em paz por ter encerrado a carreira nos próprios termos. Mesmo longe dos camps, Shogun nunca abandonou as artes marciais e segue construindo seu legado nos negócios, expandindo sua rede de academias pelo Brasil, com 87 unidades. Depois de uma vida inteira em combate, agora pode aproveitar o esporte como fã e continuar contribuindo para o crescimento do MMA. Eu falo pros caras, cara, eu fui privilegiado em ter meu irmão, Vanderlei, Mestre Rafael, Mestre Rudimar, comigo desde o comecinho, que com certeza é isso que fez eu chegar onde eu cheguei. Como o último veterano do Pride a se aposentar vindo do UFC, Shogun deixa um legado marcado por emoção, coração e resiliência. Agora integrante do Hall da Fama, o nome de Maurício Shogun Rua será para sempre ligado ao espírito de luta do Brasil e à era de ouro do MMA.
Bom, o legado que eu quero deixar e a forma como quero ser lembrado é como uma grande pessoa, um bom exemplo dentro do octógono, assim como fora dele. E graças a Deus por tudo.